Quando compreendemos essas leis, o poder mental, o funcionamento, a função e como acessar a mente subconsciente, o significado da mente consciente, a mente divina, nós tornamos capitães do nosso navio chamado vida. Olá, olá, tudo bem com você? Esta é a quarta parte dessa série de vídeos que eu estou trazendo aqui para você. Serão 24 vídeos, um por semana, e esta semana eu estou com a voz meio rouca, devido a um resfriado que peguei nesses últimos dias, mas seguimos aí. Se você ainda não viu os outros 3 vídeos que já foram postados, dá uma olhadinha na playlist aqui no canal, a Chave Mestra. Dá uma olhadinha lá na playlist que tem todos os vídeos lá. Vai lá, acessa o primeiro, para que você fique mais por dentro de todo o conteúdo deste livro e dos exercícios que estou passando aqui para vocês, cada semana, por semana. Ah, e lembra sempre de deixar o seu joinha, seu comentário, compartilhe com seus amigos também, tá bom? Isso ajuda bastante o canal. Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho do conteúdo do livro para que o vídeo não fique muito longo, né? Só vou dar um pequeno spoilerzinho da leitura, do que vai ser a leitura do livro. Logo no início do capítulo, ele diz o seguinte, que o que nós pensamos, fazemos e sentimos é um indicativo de quem nós somos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tudo o que eu penso, que eu sinto e o que eu faço é o que cria a minha realidade, é o que cria o meu dia a dia. Eu criei toda essa minha realidade que eu vivo hoje através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas ações. E ele sempre reforça isso, a cada capítulo ele está sempre repetindo, reforçando essa mensagem. Segundo, o pensamento é energia, e energia é poder. Então, nós temos um poder imenso nas nossas mãos, e na maioria das vezes nós não sabemos disso. Não temos o conhecimento. E o pior ainda é a negação dessa informação. Uma vez, uma moça chegou para mim, para terapia, e começamos a conversar. E ela veio me procurar através de uma indicação, para fazer a terapia floral, porque ela havia desistido do tratamento psicológico. Ela estava em tratamento com uma psicóloga e ela desistiu, depois de bastante tempo, ela veio para o floral. E a psicóloga dela disse que tudo aquele caos que ela estava vivendo era criação dela. E aí a moça me perguntou, Silvana, é verdade que tudo isso que está acontecendo na minha vida fui eu quem criei? Mas eu não posso ter criado um relacionamento dessa forma. Eu não posso ter criado uma má saúde. E aí conversei bastante, conversamos, mostrei para ela vários pontos de vista. E no final eu confirmei, exatamente. E expliquei para ela como que a gente cria isso, né? Que é através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Das nossas ações. E o que que acontece? A pessoa não estando preparada para ouvir isso, ela desiste do tratamento. Ela desiste. E isso é o quê? É a negação desta informação importantíssima. A pessoa não está preparada. A pessoa está no estado de vítima e não entende que ela é a criadora da sua própria realidade. Ela prefere jogar essa responsabilidade nas circunstâncias externas, em várias coisas, né, em pessoas, e não toma para si a responsabilidade, né? É a negação, que ao meu ver, é pior do que a falta da informação. Eu estou lendo também o livro Sete Fala, A Eterna Validade da Alma, que diz exatamente a mesma coisa, sem fugir do assunto, né, do que traz o livro A Chave Mestra, porque todos eles se complementam. O livro está sempre trazendo uma informação que complementa o outro e assim e por aí vai. Então, nesse livro Sete Fala, gente, que coisa mais linda.
Ele diz que a nossa capacidade de pensar é considerada um presente divino, que a nossa capacidade de pensar é a única coisa que diferencia os humanos dos animais. E isto é incrível. E aí eu pergunto, para você, olha para toda a sua volta, para sua casa, casa onde você mora. Você está gostando? O seu carro, o carro que você tem, você está gostando? Seu relacionamento, seu trabalho, seus amigos, seu ciclo de amizades. Olha para tudo isso. Esta é a realidade que você gosta de viver? E toda essa realidade foi criada por você, através dos seus pensamentos predominantes. Não é qualquer pensamentozinho, é um pensamento predominante. É aquele, é aquele pensamento que você fica a maior parte do seu dia ruminando, pensando, pensando, pensando. É aquele que persiste, que vai e volta, aquele pensamento maçante, que vai e volta o tempo todo. Você só consegue mudar essa realidade mudando seus padrões de pensamento. Toda essa realidade que está à sua volta, que está à minha volta, eu só consigo mudar ela através da mudança do padrão de pensamentos, entendeu? Em vários livros que eu já li sobre expansão de consciência, sobre crescimento pessoal, a fala é a mesma. Talvez usando uma linguagem diferente, cada autor tem a sua forma de expressão, mas dentro do mesmo assunto, né? Mas em diferentes linguagens, mas o assunto é o mesmo. Você cria a sua própria realidade. Eu li isso desde o primeiro livro que eu li, da Loise Hay, o primeiro livro que eu li sobre expansão de consciência, já tinha essa frase lá. Isso se repete em todos os livros que eu leio, porque é daí que começa tudo. São aproximadamente 70 mil pensamentos que temos por dia. E quantos desses pensamentos são pensamentos criativos? Quantos desses pensamentos são pensamentos de amor, de alegria, de contentamento? Por aí já se tem uma ideia que realmente é daí que tudo começa. Só eu posso mudar os meus padrões de pensamento, porque está aqui dentro de mim. Só, só eu tenho a habilidade de mudar a minha realidade, através do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço. Para esta semana, o que ele sugere aqui? Essa semana, depois de assumir a sua posição habitual, né, o lugar que você já está acostumado a ficar para fazer a meditação, e na posição que você já tem ficado durante essas semanas anteriores. Então, liberte sua mente de todas as condições adversas, tais como ódio, raiva, preocupação, inveja, ciúme, tristeza, perturbações ou decepções de qualquer tipo. Por quê que ele pede para a gente se libertar dessas condições adversas da mente? Porque essas condições, elas são sementes que estão germinando o tempo inteiro. E se a gente quer uma realidade diferente, temos que plantar sementes diferentes. Se você não tem assim uma noção de como se libertar, liberar essas emoções, isso aí nada mais é do que a polaridade contrária ao amor. Tudo isso que eu li aqui é a polaridade inversa, é o contrário do amor. E quando eu faço essa meditação, quando eu fiz esses exercícios, o que eu fazia? Eu usei para mim, eu mentalizava uma luz branca na minha cabeça, né? E essa luz, ela caía sobre mim, né? Uma luz branca de puro amor. Eu mentalizava que aquela luz era o puro amor divino, que estava me limpando de todos esses tipos de sentimento, né? De mágoa, de tristeza, de raiva, de ódio, né? Todos esses sentimentos adversos à nossa verdadeira essência, que é o amor. Deixando o amor entrar em mim, né? Usando a energia do amor para me limpar das polaridades contrárias às polaridades negativas. Eu espero que para você também funcione, né? Tenta
né? Ver talvez para você também funcione da mesma forma que funcionou para mim, tá bom? Mas vamos então à leitura da parte 4. Eu espero que você esteja gostando e fazendo o exercício, porque só a teoria, gente, não tem muito resultado, né? Tem que praticar. Gratidão por você ter ficado aqui comigo até o final dessa explanação, dessa abertura para a leitura. Vamos agora para a leitura da parte 4 e um beijo de luz para você e até o próximo vídeo. A chave mestra, parte 4. Esta parte lhe mostrará por que o que você pensa, faz ou sente é indicativo do que você é. Pensamento é energia, e energia é poder, e é por isso que todas as religiões, ciências e filosofias que o mundo conheceu até hoje foram baseadas na manifestação dessa energia, e não na energia em si. Por isso, o mundo tem se limitado aos efeitos, enquanto as causas têm sido ignoradas ou mal compreendidas. Por esse motivo, temos Deus e o diabo na religião, positivo e negativo na ciência e bom e mal na filosofia. A chave mestra inverte o processo. Seu interesse é apenas a causa. E as cartas recebidas de alunos do método contam uma história maravilhosa. Indicam de forma conclusiva que eles estão encontrando a causa que pode lhes garantir saúde, harmonia, fartura e o que mais for necessário para sua felicidade e bem-estar. A vida é expressiva e cabe a nós nos expressarmos de forma harmoniosa e construtiva. Tristeza, sofrimento, infelicidade, doença e pobreza não são necessários, e nós os eliminamos constantemente. Mas esse processo de eliminação vai muito além de qualquer tipo de limitação. Aquele que fortaleceu e purificou seu pensamento não precisa se preocupar com micróbios, e aquele que compreendeu a lei da abundância vai direto à fonte de suprimentos. Por isso, destino, fortuna e sorte são controlados com a mesma facilidade com que um capitão controla seu navio e um maquinista controla o seu trem. O seu eu não é o corpo físico, que é apenas um instrumento que o eu usa para realizar seus propósitos. O eu não pode ser a mente, porque a mente é apenas outro instrumento que o eu utiliza para pensar, raciocinar e planejar. O eu deve ser algo que controla e conduza o corpo e a mente, algo que determine o que o corpo e a mente devem fazer e como devem agir. Quando você descobrir a verdadeira natureza desse eu, desfrutará de uma sensação de poder que jamais sentiu. Sua personalidade é formada por inúmeras características, peculiaridades, hábitos e traços de caráter individuais. Eles são os resultados do seu modo de pensar antigo, mas não tem nada a ver com o eu real. Quando você diz eu penso, o eu diz à mente o que ela deve pensar. Quando diz eu vou, o eu diz ao corpo físico para onde ele deve ir. A real natureza desse eu é espiritual e é a fonte do poder real que homens e mulheres obtêm quando descobrem suas verdadeiras naturezas. O maior e mais maravilhoso poder desse eu é o poder de pensar, mas poucas pessoas sabem pensar de forma construtiva ou correta e, consequentemente, só alcançam resultados ínfimos. A maioria das pessoas permite que seus pensamentos se voltem para propósitos egoístas, o resultado inevitável de uma mente infantil. Quando uma mente amadurece, entende que a origem do fracasso é todo o pensamento egoísta. A mente treinada sabe que toda a transação deve beneficiar qualquer pessoa que esteja de algum modo relacionada a essa transação.
e qualquer tentativa de lucrar com a fraqueza e ignorância ou necessidade de outrem inevitavelmente levará à desvantagem daquele que tenta explorar o outro. Isso acontece porque o individual é a parte do universal. Uma parte não pode antagonizar nenhuma outra parte. Pelo contrário, o bem-estar de cada parte depende do relacionamento do interesse do todo. Aqueles que reconhecem esse princípio têm grande vantagem nos assuntos da vida. Eles não se desgastam, conseguem eliminar pensamentos vagos com facilidade, conseguem se concentrar imediatamente e até o grau mais elevado possível em qualquer assunto. Não desperdiçam tempo ou dinheiro com coisas que não lhes trarão benefícios. Se você não consegue fazer essas coisas, é porque até agora não se esforçou o suficiente. O resultado terá exatamente a mesma proporção do esforço empregado. Uma das afirmações mais fortes que você pode fazer a fim de fortalecer a vontade e exercer o seu poder de realização é: eu posso ser o que eu desejo ser. Toda vez que repetir essa frase, perceba quem e o que é esse eu. Tente entender totalmente a verdadeira natureza do eu. Se conseguir fazer isso, você será invencível, isto é, contanto que seus objetivos e propósitos sejam construtivos e que estejam, portanto, em harmonia com o princípio criativo do universo. Se fizer uso desta afirmação, use-a constantemente, dia e noite, e com a mesma frequência que pensar nela durante o dia, e continue fazendo isso até que essa afirmação passe a fazer parte de você, até que se torne um hábito. Se não tiver disposto a usá-la desse jeito, é melhor nem começar, porque a psicologia moderna nos diz que quando começamos alguma coisa e não concluímos, ou quando tomamos uma decisão e não a mantemos, criamos o hábito do fracasso, absoluto e vergonhoso. Se não pretende fazer algo, nem comece. Se começar, vá até o fim, mesmo que o céu despenque. Se decidir fazer uma coisa, faça. Não deixe que nada nem ninguém interfira. O que o seu eu decidir, está decidido. Os dados foram lançados. Não há mais o que discutir. Se decidir colocar em prática essa ideia, começando com coisas pequenas que você sabe que pode controlar e gradualmente aumentando o esforço, mas nunca em hipótese alguma permitindo que seu eu seja ignorado. Com o passar do tempo, você verá que é capaz de controlar a si mesmo, e muitos homens e mulheres já descobriram, com tristeza, que é mais fácil controlar um reino do que a si mesmos. Mas quando aprender a controlar a si mesmo, você descobrirá o mundo interior, que controla o mundo exterior. Você se tornará irresistível. Pessoas e coisas atenderão a todos os seus desejos sem que haja nenhum esforço aparente de sua parte. Isso não é tão estranho ou impossível quanto possa parecer, se você se lembrar que o mundo interior é controlado pelo eu, e que o eu é uma parte ou uno com o eu infinito, a energia universal ou espírito a quem geralmente se chama de Deus. Esta não é uma simples declaração ou teoria feita para confirmar ou estabelecer uma ideia, e sim um fato que tem sido aceito pelo melhor do pensamento religioso, assim como pelo melhor do pensamento científico. Herbert Spencer disse: entre todos os mistérios que nos cercam, nada é mais certo que o fato de estarmos sempre na presença de uma energia eterna ou infinita, que é a origem de todas as coisas. Lyman Abbott, em seu discurso feito diante dos ex-alunos do Seminário Teológico de Bangor, disse: estamos começando a pensar que Deus reside no homem e não mais que age nos homens vindo de fora. A ciência avançou pouco nessa busca e parou. A ciência
encontrou a energia eterna onipresente, mas a religião encontrou o poder por trás dessa energia e a localizou dentro do homem. Mas de modo algum, essa é uma descoberta nova. A Bíblia diz exatamente isso, e o texto é simples e convincente. Não saibais que sois o templo do Deus vivo? Eis aqui o segredo do maravilhoso poder criativo do mundo interior. Aqui está o segredo do poder, da maestria. Vencer não significa abrir mão de tudo. Abnegação não é sucesso. Não podemos dar e não recebermos. Não podemos ser úteis se não formos fortes. O infinito não é desprovido de recursos, e nós que somos representantes do poder infinito não devemos ser desprovidos de recursos. E se desejamos ser úteis aos outros, devemos ter mais poder. Mas para ter mais poder, devemos dá-lo, devemos servir. Quanto mais damos, mais recebemos. Devemos ser um canal pelo qual o universal possa expressar a sua atividade. O universal está sempre tentando se expressar, ser útil e está sempre buscando o canal pelo qual possa demonstrar a máxima atividade, pelo qual possa fazer o bem máximo, pelo qual possa servir melhor à humanidade. O universal não pode se expressar através de você se você estiver ocupado com seus planos, com seus próprios propósitos. Acalme os sentidos, busque inspiração, foque na atividade mental interna, viva na consciência de sua unidade com a onipotência. Águas calmas são profundas. Contemple as diversas oportunidades a que você pode ter acesso espiritual por meio da onipresença do poder. Visualize os acontecimentos, as circunstâncias e as condições em que estas ligações espirituais podem ajudar na manifestação. Perceba que a essência e a alma de todas as coisas são espirituais e que o espírito é real, porque é a vida em tudo que existe. Quando o espírito se vai, a vida se vai. A coisa está morta, deixa de existir. Essas atividades mentais pertencem ao mundo interior, ao mundo de causas, e as condições e as circunstâncias resultantes são os efeitos. Assim, é como se você passasse a ser um criador. Esse é um trabalho importante, e quanto mais elevado e superior, quanto mais e mais nobre forem os ideais que você tem, mais importante será o trabalho. Excesso de trabalho, de diversão ou de atividade física de qualquer tipo gera condições de apatia e estagnação mental, o que impossibilita a realização do trabalho mais importante, o que resulta na compreensão do poder consciente. Portanto, devemos buscar o silêncio frequentemente. O poder vem por meio do repouso. É em silêncio que podemos permanecer imóveis, e quando estamos imóveis, podemos pensar, e o pensamento é o segredo de toda conquista. O pensamento é uma forma de movimento realizado pela lei da vibração, do mesmo modo que a luz ou a eletricidade. Ele recebe energia das emoções por meio da lei do amor, toma forma e se expressa por meio da lei do crescimento. É um produto do eu espiritual e por isso sua natureza é divina, espiritual e criativa. Com isso fica evidente que para se expressar poder, fartura ou qualquer outro propósito construtivo, as emoções devem ser usadas para dar sentimento ao pensamento, para que ele tome forma. Como isso pode ser feito? Este é um ponto crucial. Como podemos desenvolver a fé, a coragem e o sentimento que resultarão em realizações? A resposta é por meio de exercício. A força mental é obtida exatamente do mesmo modo que a força física. Pelo exercício. Quando pensamos em alguma coisa, talvez tenhamos dificuldade da primeira vez. Ao pensarmos na mesma coisa novamente, o pensamento se torna mais fácil.
E ao pensarmos repetidamente em algo, isso torna um hábito mental. Continuamos pensando na mesma coisa e, por fim, esse pensamento se torna automático. Não conseguimos mais deixar de pensar nessa coisa. Então, nosso pensamento se torna positivo. Não há mais dúvida disso. Temos certeza. Sabemos. Na semana passada, pedi a você que relaxasse e se soltasse fisicamente. Esta semana, pedirei que solte mentalmente. Se realizou o exercício da semana passada durante 15 ou 20 minutos por dia, de acordo com as instruções, certamente conseguirá relaxar fisicamente. E qualquer um que não consiga fazer isso de forma consciente, completa e rápida, não tem o domínio de si mesmo. Essa pessoa ainda não alcançou a liberdade, continua sendo escrava das condições. Mas vou presumir que você tenha dominado o exercício da semana passada e que esteja pronto para o próximo passo, a liberdade mental. Essa semana, depois de assumir a sua posição habitual, elimine toda a atenção e relaxe completamente. Então, liberte sua mente de todas as condições adversas, tais como ódio, raiva, preocupação, inveja, ciúme, tristeza, perturbação ou decepção de qualquer tipo. Você pode dizer que não dá para se libertar dessas condições, mas você consegue. Basta estar determinado mentalmente e fazê-lo. Basta ter intenção e persistência voluntárias. Algumas pessoas não conseguem fazer isso porque são controladas pelas emoções e não pelo intelecto. Mas aqueles que forem guiados pelo intelecto chegarão à vitória. Você não conseguirá da primeira, mas a prática levará à perfeição nisso e em tudo mais. E você deve conseguir expulsar, eliminar e destruir completamente esses pensamentos negativos e destrutivos, porque eles são a semente que está sempre germinando em condições dissonantes de todo tipo que se possa imaginar. A leitura continua no próximo áudio.